O tema de hoje é fitoterápicos e a síndrome pós-Covid, caso a Covid-19, né? E aí, para a gente relembrar um pouquinho o que é Covid, né? Então, o nome é SARS-CoV-2, que é uma doença viral pandêmica, ou seja, que foi em nível mundial, que se alastrou em 2020. Então, os quadros clínicos dessa doença podem variar de infecções assintomáticas a problemas respiratórios graves, cardíacos, renais, dentre outros. Lá nas primeiras aulas, na aula, se eu não me engano, foi de doenças crônicas, bem no iniciozinho da aula, a gente falou um pouquinho da diferença entre doenças crônicas e doenças infecto-contagiosas. Então, a COVID, ela se enquadra nesse infecto-contagiosa. Então, por isso que ela se alastrou rápido, porque o contágio dela era muito fácil, só de você ter contato com uma pessoa infectada, era muito fácil você contrair a doença. E, ao contrário de uma doença crônica, que não tem cura, o COVID, doenças infecto-contagiosas, ela tem um período, ela tem um histórico da doença que tem um início, um meio e um fim. Só que a preocupação da COVID em si era as consequências que ela causava nesse meio. Então, a pessoa contraía e o que ela desenvolvia durante essa doença. Então, problemas respiratórios graves, cardíacos, renais. E algumas pessoas eram assintomáticas, de fato, mas outras, essas complicações da doença, que era a preocupação, que é ainda hoje, né, a preocupação da Covid. Então, como eu disse, essas doenças ela tem um início, um meio e um fim, porém, até chegar nesse fim, a gente tem 2 desfechos, ou cura ou morte. Então, a gente sabe que muita gente acabou morrendo com Covid. Cura ou morte, e no caso a gente vai ver mais pra frente que mesmo na presença da cura, muitas pessoas ainda ficaram com sequelas causadas pelas alterações que o Covid levou no organismo. Então, os sintomas, a gente vai falar mais dos sintomas. Aqui é os sintomas mais comuns durante a doença. Então, tosse, febre, coriza, dor de garganta, diarreia, tudo que parece uma gripe normal, comum, né? Dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração no paladar, distúrbios gastrointestinais como náusea, vômito, diarreia, a diminuição do apetite e a dispneia, que é a falta de ar. E aí tem dentro desse contexto de doenças infecto-contagiosas, entender o sistema imunológico é muito importante. Por que será que umas pessoas desenvolveram alguns sintomas, outras não foram assintomáticas? Por que tem essa diferença de pessoa para pessoa? Por que tem grupo de risco? Então, isso depende muito do sistema imunológico. Então, esse sistema é um sistema que ele tem a função de reconhecer de forma específica alguma estrutura ou molécula estranha dentro do nosso corpo, e através desse reconhecimento ele desencadear uma resposta efetiva para destruir ou inativar essa estrutura. Então, assim que o vírus entra no nosso corpo, o sistema imunológico tem que responder adequadamente para destruir ou inativar essa estrutura, o vírus, né, no caso. E aí isso diferencia de pessoa para pessoa. Então, pessoas que são imunossuprimidas eram os grupos de risco, né? São os grupos de risco. Então, pessoas transplantadas, pessoas já com problemas respiratórios, idosos que já têm, não que tenham imunidade baixa, mas são mais suscetíveis. Então, essas pessoas que talvez o sistema imunológico não respondessem de forma mais efetiva, é um grupo de risco que se tinha maior preocupação diante da Covid. Outro fato importante é as vacinas. Então, a função das vacinas é exatamente mexer nesse sistema imunológico.
fortalecer esse sistema imunológico, oferecer suprimento, vamos dizer, dar condições para esse sistema imune reconhecer quando a pessoa tivesse contato com o vírus e agir de forma correta. Então, você dá, tem vários tipos de vacina, né? Normalmente, essa vacina tem alguma porção inativa aí do vírus, para que o corpo já veja esse vírus, conheça e saiba responder quando realmente tivesse contato com o vírus da forma ativa. E aí, entrando para o nosso assunto principal, que é os fitoterápicos, por que eu estou falando do sistema imune? Além de entender a questão do Covid. Existem substâncias presentes em algumas plantas que têm ação imunomoduladora e antimicrobiana. O que é imunomoduladora? Tem potencial de mexer com esse sistema imunológico, de melhorar esse sistema imunológico. Então, essas substâncias elas podem auxiliar no organismo na defesa contra ações de micro-organismos invasores. Então, elas vão fortalecer, vão deixar esse sistema imunológico mais forte. Aí tem até uma imagenzinha aí que eu coloco, que é o quê? Essa bolinha aí vermelha é o vírus, né? Então, o vírus ele está ali se escondendo, e aí vem o sistema imune e reconheceu, olha, isso aqui é o vírus. E aí, a partir do momento que ele reconhece esse vírus, que estranho no corpo, ele desencadeia uma série de reações, que aí são essas naves chegando, que são respostas para combater esse vírus. Então, é mais ou menos assim que acontece no nosso corpo. O vírus, a gente entra em contato com o vírus, ele está ali circulando, meio que escondido, se passando por outras moléculas dentro do nosso corpo, e o nosso sistema imune tem que achar, identificar e responder corretamente para destruir esse vírus. Mas o foco da nossa aula é os fitoterápicos no tratamento do sintoma. Então, a gente já sabe que tem plantas medicinais, fitoterápicos que auxiliam no sistema imune, mas aqui a gente vai falar dos sintomas do Covid. Eu não vou detalhar agora os sintomas, porque a aula especificamente é síndrome pós-Covid. Então, esse assunto ele é um assunto muito amplo. A gente poderia falar da parte imunológica, a gente poderia falar dos sintomas durante a doença e a gente pode falar sobre a síndrome pós-Covid. Hoje, o tempo que a gente tem preparado é para falar sobre a síndrome, então eu vou focar na síndrome pós-Covid, porque senão não dá tempo, tá bom, gente? Então, mas para a gente conhecer os sintomas do Covid-19 e os fitoterápicos, eu coloquei aqui alguns. Depois a gente vai ver, porque a gente vai ver também que alguns da síndrome pós-Covid, alguns dos sintomas, são sintomas que a pessoa realmente teve no Covid, que são alguns desses sintomas que eu vou falar agora. Então, depois eu já vou falar mais detalhado de algum deles, tá bom? Então, problemas digestivos, diarreia, náusea e vômitos. A gente tem uma série de plantas medicinais que podem ajudar, como hortelã, boldo, carqueja, arruda, goiaba, guaco, laranjeira, que é a citrocinensis, então aí tem o tipo específico, sucupira branca, rabo de tatu, amaranto globoso. Então, a gente tem aí uma série de fitoterápicos que servem para tratamento de problemas digestivos. Eu vou compartilhar essa aula depois para vocês terem isso, mas a gente não vai detalhar cada um aqui porque não tem como, tá? E aí, importante lembrar que aqui eu estou falando de sintomas dentro de uma doença específica, que é o Covid. Mas qualquer outro momento que a pessoa desenvolva algum problema digestivo, como a diarreia, náusea, vômito, esses fitoterápicos ou plantas medicinais servem da mesma forma. Então, não é só quando você tiver esse problema associado ao Covid, mas em outros momentos também pode ser utilizada essas plantas medicinais. Então, a gente tem os problemas digestivos, fadiga, então para fadiga tem a ginkgo biloba, jeriquite, betula, seriguela, psyllium, sene, então é chá de sene, eucalipto. Então a gente já tem aí outros. Para dor de cabeça, que é muito comum e muito forte na Covid. Eu já tive Covid e, meu Deus, o pior para mim foi a dor de cabeça, que era uma dor de cabeça insuportável. Então, ó, quebra-pedra, macela,
Coxa Paulista, Sene de novo, Cavalinha, Alfacava. Aqui a gente tem a erva de São João, que a gente já falou sobre a erva de São João na aula de transtornos emocionais. E aí lá tem as recomendações. O hipérico, né, também chamado de hipericão, a gente também já falou nessa mesma aula. Tem lá as recomendações também. Tosse. Então, para tosse, a gente tem a mexeira europeia, canela de veado, tomilho, azeitona, hortelã de folha grossa, espinho de cigano, camuru. Então, a gente já tem outras, cordão de frade, mulungo, eu não lembro se eu já falei em alguma aula. E aí, acho que a gente tem esses que são interessantes para tosse. Para asma, tem o psyllium, a romã já é bem conhecida, sabugueiro, a manga, ó, por incrível que pareça, manga, pau da terra de folha grande, simbiúva, o eucalipto, lavanda a gente já chegou, acho que falar em uma das aulas também. Então, a gente tem aí outros fitoterápicos. Para febre, unha de gato, beladona, alecrim do campo, aroeira do campo, urucum, genipapo, picão, cipoalho, chá de bugre. Então, aí a gente tem outras. Na frente tem o nome, uma barrinha e o nome científico, tá? Porque às vezes, dependendo do lugar, muda o nome, né? Então, o nome científico aí não tem erro. Dor de garganta, alecrim, caju, alfacava, urucum, guiné, pinhão de purga, orégano. Então, aí a gente tem outros. E tontura, a gente tem a cebola e a malva. Eu só separei aqui para citar esses, porque não tem como aprofundar agora, tá? E aí a gente vai para as sequelas da Covid. A gente vai ver que algum desses sintomas a gente vai retomar e aí a gente vai conversar mais detalhado. Então, as sequelas da Covid e a fitoterapia. Então, aí eu trago uma sequela bem comum, não sei se vocês viram aí, acho que foi no meio do ano passado. Essa é a cantora Joelma, né, bem conhecida pelas suas músicas lá do Pará, e que conquistou o mundo inteiro. E, num determinado momento, ela apareceu com o rosto extremamente inchado em um dos seus shows e virou um burburinho. O que aconteceu com a Joelma? Será que foi algum procedimento estético que não deu certo, que provocou esse inchaço no rosto? E aí depois ela se manifestou falando que foi sequela da Covid. Ela teve Covid, após passar o período da Covid, o rosto dela inchou e não desinchou mais. Então, aí uma sequela que ninguém esperava. E agora o rosto dela já está voltando ao normal, né? Já voltou ao normal. Mas foi uma sequela aí, algo bem diferente. E aí, esse é um dos problemas da Covid. Por ser um vírus novo, a ciência, ela precisa de um tempo para estudar, para fazer teste, para conhecer os vírus, as doenças. Então, nada é feito assim do nada. Tipo, apareceu uma doença nova, a gente já sabe qual é o tratamento, a gente sabe o que ela causa, a gente sabe como agir. Não é. Seria bom se fosse assim, mas não é. Foi uma força-tarefa muito grande para conseguir desenvolver vacina, mas a doença em si ainda, ela tem muitas lacunas a serem preenchidas. E as sequelas é uma delas. Então, cada vez vai surgindo estudos novos, mostrando que a doença causa isso, a doença age também nisso, a doença age no cérebro, a doença... Cada hora vai achando um lugar diferente que esse vírus vai atacando. Então, o momento que esse vírus ficou no nosso corpo, mesmo que a pessoa sobreviveu, né, não teve desfecho de morte pelas questões respiratórias, enfim, mesmo que ela sobreviveu, mas o tempo que esse vírus ficou no organismo dela, ela pode ter afetado o coração, pode ter afetado o cérebro, pode ter afetado o rins, pode ter afetado uma série de órgãos
e causar sequelas sérias. Então, um exemplo aí, pessoal, meu tio teve Covid, ele anteriormente, bem antigamente, ele tinha problema cardíaco, tomava medicação para arritmia cardíaca, melhorou, estava bem, não tomava mais, fazia os exames de acompanhamento e não tinha mais problema. Mas durante a Covid, deu alteração nos ritmos cardíacos e ele teve que voltar a tomar medicação, se curou da Covid, mas manteve os problemas, a complicação cardíaca. Então, a necessidade de tomar medicamento, ou a mudança nos ritmos cardíacos. Então, aí, ó, esse vírus que ficou no corpo dele já afetou principalmente algo que ele já tinha problema e piorou um problema que ele já tinha. Então, essa é a maior preocupação com o vírus. O que esse vírus vai afetar? Como a forma que ele vai afetar? Não se sabe tudo ainda. Então, o que a gente sabe? O que é a síndrome pós-Covid? O novo coronavírus ele causa uma inflamação sistêmica. A gente chegou a falar em inflamação sistêmica no caso da obesidade, que a obesidade também causa uma inflamação sistêmica. É uma inflamação que ela afeta o corpo inteiro. E é muito forte em todo o corpo, né? E pode gerar sequelas em diversos órgãos, além do pulmão, que é o mais conhecido. Então, ela pode afetar o coração, o fígado, os rins, o cérebro, como eu já tinha comentado. E, além disso, a infecção ela pode desencadear a piora de doenças já existentes no paciente. Então, uma pessoa que é hipertensa, outro caso, a minha sogra, que já era hipertensa, após ela ter Covid, mesmo depois já curada do Covid, vira e mexe, tinha que correr com ela para o hospital porque a pressão dela estava batendo a 18. Deu uma descompensação, mesmo tomando medicamento, tudo certinho, uma descompensação que o médico só falava, olha, não tem o que fazer, é síndrome pós-Covid. Vai ficar por um tempo assim e a gente espera que depois de alguns meses normalize. Graças a Deus, no caso dela, normalizou, mas ficou alguns meses que do nada ela se sentia mal, a gente ia ver, a pressão estava lá em cima. E aí a mesma coisa com quem tem diabetes, descompensar a glicemia, mesmo tomando medicamento, fazendo dieta certinho. Para quem aí já tem uma questão emocional, piora também. Então, tem vários quadros, várias doenças pré-existentes que podem piorar, ou problemas de saúde que não existiam que podem ser desencadeados após a Covid. Então, essas sequelas elas são causadas pelo Covid-19 e ainda são uma grande incógnita para os médicos e cientistas. Eles estão pesquisando para saber quais são esses sintomas e por quanto tempo eles podem perdurar. Quanto tempo a pessoa vai ficar com esses sintomas. Então, aqui eu trouxe alguns dos sintomas que já foram citados em alguns estudos da síndrome pós-Covid. Então, cansaço, a falta de ar, a dor muscular, que são as mialgias, dores nas articulações, dor no peito, perda da capacidade de concentração. Isso muita gente se queixou de que não conseguia se concentrar, a memória ficava fraca, ia fazer alguma coisa e esquecia. Então, essa dificuldade de se concentrar, o comprometimento da memória, a tosse, então uma tosse seca, uma tosse de cachorro, né, que se fala, uma tosse de cachorro, aquela tosse seca, ou aquela tosse com expectoração, né? Então, muita gente relatava isso. A anosmia, que é a perda do olfato, essa é bem complicada, a perda do olfato. A coriza, a digeusia, que é a alteração do paladar. Essa perda de olfato e a digeusia é bem complicado, porque muita gente relatava que tudo que comia sentia gosto ruim, gosto amargo, perda de paladar, então às vezes comia e sentia gosto de papelão. Eu também tenho pessoas conhecidas que tiveram essa disalgia digeusia bem acentuada, de tudo que comia sentia gosto ruim. E aí, pensando num contexto, por exemplo, de um idoso parar de comer, a gente tem uma diferença hoje, porque a gente sabe que uma pessoa, a gente fala idosos, ok, mas uma pessoa de 60 anos é totalmente diferente de uma pessoa de 80 anos. Então, isso aqui é interessante eu pontuar.
Então, tem coisas que afetam uma pessoa de 60, 70 anos, que é diferente de uma pessoa de 80 para cima. Então, hoje a gente já tem essa classificação de idosos mais jovens e idosos longevos, idosos mais velhos. Os idosos mais jovens são ainda pessoas mais ativas, pessoas que não têm tanta complicação em relação à alimentação, em questão de perda de peso, de desnutrição. Então, normalmente, esses idosos mais jovens, que eu acho que, na verdade, é a maioria do nosso público aqui, né? São idosos mais jovens, mais ativos, tem mais questões em relação a doenças crônicas, diabetes, hipertensão, algumas pontos de atenção em relação a uma alimentação, de melhorar a alimentação, uma alimentação adequada, mas não tem tantos complicadores como os idosos mais velhos. Quando eu falo nessa alteração de paladar e anosmia como uma preocupação para idoso, eu estou falando principalmente desses idosos mais velhos, acima de 80 anos. Porque normalmente esses idosos mais velhos, eles têm uma perda de peso acentuada, e na maioria das vezes a perda de peso é relacionada com perda muscular. Então, uma pessoa, um idoso mais velho, de 80 anos para cima, que para de se alimentar por conta da perda de paladar, perda de olfato, é algo muito preocupante, porque ele vai se desnutrir. E a partir do momento que ele se desnutre, o risco de infecção, o risco de ter, de ter outros problemas de saúde, de contrair alguma infecção mesmo, algum problema e ter que ser internado é muito grande. E a partir do momento que ele está internado, esse público específico, internação, tem um risco alto de contrair alguma infecção hospitalar, de ter alguma complicação e evoluir para a morte. Então, perda de olfato e perda de paladar, por mais que às vezes a gente fala, só perder o olfato e o paladar, no contexto de idosos mais velhos, é algo bem preocupante. E aí, odinofagia também, a dor ao engolir. Então, para esse público de idosos mais velhos, essas complicações, por mais que a gente olhe e fale, não é tão assim, como uma dor no peito, uma dor muscular, algum outro dos sintomas, mas dependendo do público, isso é algo bem preocupante, porque pode evoluir até para a morte pelas complicações que a pessoa vai tendo ao longo do tempo. Então, outros sintomas: diarreia, vertigem, cefaleia, que é a dor de cabeça, a insônia, a depressão. Então, pessoa que já teve depressão, ou que a gente já falou, né, na aula passada sobre esses transtornos emocionais, uma pessoa que já tem uma predisposição, a gente falou dos fatores de risco, então essa predisposição, essa síndrome pós-Covid pode ser um gatilho para essa depressão. Então, erupções na pele também, alopecia, a queda de cabelo. Eu, particularmente, também tive queda de cabelo, não cheguei a ter alopecia, né? Enfim, que é algo, uma doença bem mais complicada, mas eu tive uma queda de cabelo acentuada de passar, eu não queria pentear o cabelo, porque eu passava a mão no cabelo, o cabelo caía muito. E aí, na época, eu fui no médico mesmo e ele falou, olha, é síndrome pós-Covid, uma hora esperamos que pare. E realmente, graças a Deus, parou, mas foi bem para a mulher, que é bem cuidadosa com os cabelos, você vê ali seus cabelos esvaindo, e é uma sequência do pós-Covid. Olhos secos, hiperemia conjuntival, que é o lacrimejamento, a sensação de algo estranho dentro do olho. Então, esses são alguns dos sintomas pós-Covid que já foram identificados. E aí, as principais sequelas. Então, dentre esses, tem algumas sequelas que foram destacadas, né, como as principais, que são as que mais acometem as pessoas, que é a cefaleia persistente, então aquela dor de cabeça horrível que a pessoa tem durante o Covid, muitas pessoas permanecem com essa dor de cabeça. Perturbação do sono, então atrapalha o sono, e o sono é algo muito importante para controle de estresse, para o bem-estar do organismo mesmo. É necessário ter boas noites de sono. E algumas das principais sequelas é perturbação desse sono. E a alteração do olfato e do paladar, que eu já tinha dito que dependendo do público que tem essa alteração, é bem preocupante também. Então, vamos falar agora de algum desses sintomas
e eu vou falando sobre os fitoterápicos em relação a ele. Então, a cefaleia, a dor de cabeça. Então, a gente tem a Tanacentum patenium, o girassol e a alfazema. Então, além, eu já tinha mostrado aquela lista enorme com vários. Aqui eu destaquei alguns e vou falar mais aprofundadamente de outros, tá bom? Então, aqueles outros também servem, o que eu falei para os sintomas em relação à dor de cabeça. Mas aqui eu estou especificando alguns. Então, o que eu vou especificar? Esse Tanacentum patenium. Então, ele é indicado para profilaxia da enxaqueca. Então, aí não apenas a dor de cabeça, mas porque tem diferença de uma dor de cabeça comum, uma cefaleia, uma enxaqueca. Então, nesse caso, ele é indicado até para quem tem enxaqueca, que é algo bem mais forte do que uma cefaleia. E, então, mesmo que não tenha essa enxaqueca ou essa cefaleia de síndrome pós-Covid, mas se você tem uma enxaqueca, pode ser interessante você utilizar esse fitoterápico. Então, ele é indicado para isso. E como que ele age? Ele inibe a síntese das prostaglandinas inflamatórias. O que são essas prostaglandinas inflamatórias? Elas são substâncias que vão piorar esse quadro, que vão gerar esse quadro de enxaqueca. Muita gente, quando tem dor de cabeça, toma anti-inflamatório para melhorar a dor de cabeça. Então, esse fitoterápico ele vai agir melhorando essa situação inflamatória e aí vai interferir na atuação da contratilidade e relaxamento dos vasos sanguíneos. Porque muitas das dores são causadas pela contração, que é o movimento que faz esses vasos sanguíneos na cabeça. Então, ele vai agir nessas prostaglandinas inflamatórias, inibindo a produção delas, que vai interferir nessa contração e nesse relaxamento desses vasos, por conta de umas substâncias que ele tem, que é a alfa-metilenobutirolactona. Então, ele vai agir melhorando essa contração. Então, ele vai melhorar a dor de cabeça também. E aí, como que ele deve ser utilizado? Por via oral, né? Então, tem um comprimido. E aí, é um comprimido ao dia. E ele deve ser evitado para menores de 12 anos, gestantes e nutris. A maioria gestantes e nutris é evitado por conta de ser um grupo de risco. E aí, ele possui diversos efeitos colaterais e interações medicamentosa. E ele deve ser utilizado sobre prescrição médica. Então, eu nem coloquei a dosagem porque precisa do médico prescrever esse medicamento, tá? Não é só comprar na farmácia e usar. Esse precisa de prescrição médica, tá? Mas ele tem um uso bem interessante. Mas aí tem aqui eu falei do fitoterápico, tá? Precisa de prescrição médica. Mas a gente tem como usar ele com o chá também, fazendo a infusão. Então, a gente pode usar ele 2 gramas de folhas e flores frescas ou secas em 150 ml de água. E tomar 2 vezes ao dia, 2 horas antes ou depois das refeições, de 4 a 6 meses, em caso de enxaqueca. Então, quem tem só dor de cabeça, né, é um uso mais agudo ali, mais no momento. E para quem tem enxaqueca, que é aquela dor de cabeça recorrente, característica principalmente um lado, sempre é um lado da cabeça. Tem gente que vê pontinhos, que é com aura ou sem aura. Então, para quem realmente tem enxaqueca, pode ser o uso de 4 a 6 meses para tratamento da enxaqueca. Não se deve interromper o tratamento de forma abrupta, reduzir as doses gradualmente durante um mês antes do término do tratamento, para não aumentar a frequência da enxaqueca. Então, a gente vê que ele tem aí algo específico. Então, mesmo que é uma infusão com as folhas, com as flores, que não tem um princípio ativo tão concentrado como o comprimido que a gente compra na farmácia, ele tem um cuidado aí para ser utilizado também. Então, por ele agir na cabeça, ele agir no cérebro, né? Então, ele tem um cuidado, deve ser de preferência, mesmo nesse caso, ser de prescrição médica, e não se deve interromper
principalmente no caso da enxaqueca, porque na enxaqueca você vai usar de 4 a 6 meses, então é um período longo. Então, você não deve interromper de uma vez só, deve ser de forma gradativa. Mas ele pode ser feito dessa forma: 2 gramas de folhas e flores com 150 ml de água, na forma de infusão, né? Então, a gente sabe que é aquecendo a água, já tem aquela tabelinha que a gente passou ensinando o que é infusão, o que é chá, o que é cada coisa, tá bom? Então, saindo da dor de cabeça, vamos falar para dores musculares. Então, muita gente reclama da dor muscular. Então, eu separei alguns: erva baleeira, canela de velho, Browellia serrata, unha de gato, garra do diabo e peru. Então, são alguns aqui que podem ser utilizados. E eu separei para mostrar para vocês a canela de velho. Canela de velho, nossa, já cansei assim, já muitas pessoas vêm falar, tô tomando canela de velho. Recentemente mesmo, um tio meu veio me visitar e falou, tô tomando canela de velho. Então, é algo que se popularizou muito a canela de velho. Então, por isso eu achei interessante trazer ela, porque se é algo muito popular, como eu já tinha falado nas outras aulas, independente se é planta, tem que ter o cuidado. A gente tem que conhecer e saber a indicação, quem pode tomar, quem não pode, para utilizar. Então, provavelmente, muitos de vocês também já conhecem a canela de velho, já utilizou, então vamos conhecer ela melhor. Então, a canela de velho, ela pode ser encontrada em forma de chá, para fazer chá, né? Pomada, óleo ou em cápsula. E diversos estudos associaram a canela de velho com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, analgésicas, então a melhora da dor, por isso que pode ser utilizada nas dores musculares, antimicrobianas, antidiabéticas, então melhorando também a glicemia no sangue, o açúcar no sangue, e até efeitos protetores mutagênicos. Quando a gente fala de mutagênicos, a gente entra também na questão de protetor de alteração de genes, que pode ser um câncer, pode ser algum outro problema desse tipo. E aí, como é utilizado? As folhas costumam ser usadas na forma de chá, através de infusão, para sintomas de alívio de artrite, dores reumáticas e articulares. E aí, a forma de usar é ingerir 2 vezes ao dia, de 10 a 15 gramas da folha seca de canela de velho, ou 1 colher de sopa do extrato seco, para 1 xícara de chá. Tá bom? 1 xícara de água, né? Que vai fazer 1 xícara de chá de água para poder preparar. Tem a versão em gel ou creme, que aí usa de forma externa, né? Forma tópica, e é ideal para a realização de massagem no local das dores, como torcicolo, tendinite. Então, aí no caso não é só apenas da síndrome pós-Covid, mas um torcicolo, uma tendinite, uma torção na região dos pés, entre outras, alguma dor assim, você pode utilizar o gel ou creme à base de canela de velho. E aí, por que é importante a gente conhecer? Insuficiência renal ou hepática podem apresentar efeitos colaterais mais severos. Então, a gente tem que ter atenção a esses efeitos colaterais. Se a pessoa já tem um comprometimento da função renal, um comprometimento da função hepática, não vamos utilizar, né? Vamos ter cuidado. E aí ele pode ter efeitos colaterais severos, principalmente nesses casos, tá? Aí eu preparei outra que é a unha de gato, também que é bem conhecida. A unha de gato normalmente se utiliza as cascas, as folhas e as raízes secas, então utiliza quase que a planta inteira. E ele é indicado para osteoartrite no joelho, artrite reumatoide, e ele é ativo como anti-inflamatório. Então, pessoas que já têm esses problemas de artrite, artrose, quando tem Covid, às vezes pode piorar essas dores. E aí, essa unha de gato, ela pode ser efetiva por ser anti-inflamatória. É um uso oral de adultos, e aí os efeitos colaterais, tem risco de hemorragia, de febre, constipação ou diarreia na primeira semana do tratamento. Não é todo mundo que vai ter, mas pode ser que algumas pessoas tenham. Toxicidade, ou seja, uso acima da quantidade recomendada.
Então, se você usar acima da quantidade recomendada ou de forma inadequada, sintomas pancreáticos, sintomas, é importante falar, sintomas pancreáticos. O que é sintomas pancreáticos? O pâncreas é o nosso órgão que produz insulina, e a insulina, uma das funções dela é regular lá a glicose no sangue. Será que sintomas pancreáticos é algo perigoso? É algo perigoso. Então, cuidado com sintomas pancreáticos. Se o uso inadequado pode piorar aí, principalmente se a pessoa já tiver diabetes ou se não tem também, quem sabe, dependendo se afetando o pâncreas, afetar o funcionamento dele, a produção de insulina, isso pode levar a um risco a diabetes. Alterações no nervo óptico, então aí questões visuais. Então, cuidado com a toxicidade. Possui diversas interações medicamentosas. Então, utilizar com esses medicamentos tem problema. Proteases, varfarina, teoflina, estrogênio e gengibre. Então, ele potencializa anticoagulantes, por isso que ele tem risco também de hemorragia ali nos efeitos colaterais, porque se a pessoa já usa um anticoagulante, que é um medicamento que a coagulação sanguínea, e a unha de gato, ela vai acentuar ainda o efeito, então já tem um efeito de, vamos dizer, final sangue, vai. Então, ele já tem esse efeito. E você usa a unha de gato, um fitoterápico, que vai fazer esse efeito ficar mais forte ainda, corre o risco de ter uma hemorragia. Antiplaquetários, aspirina, clopidogrel. Então, se você já utiliza algum desses medicamentos, não use unha de gato sem a prescrição de um médico. É contraindicado para gestante, lactantes e crianças, ou pessoas com doença autoimune, ou terapia de imunossupressão. Terapia de imunossupressão, pessoas que fez transplante, faz terapia de imunossupressão para o corpo não rejeitar o órgão transplantado. Pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, acaba sendo pessoas imunossuprimidas também. Pessoas com vírus HIV que faz uso de coquetel, também são pessoas imunossuprimidas. Então, qualquer um desses casos também é contraindicado a utilização da unha de gato. E pessoas que também estão na espera de receber algum transplante de órgão ou enxerto de pele. Também não se indica a utilização de unha de gato. Qual é a forma? Então, se você já passou em todos esses critérios e você pode utilizar a unha de gato, qual que é a forma de utilização? Em decocção, na decocção a gente vai pegar 0,5 gramas, é uma quantidade pequena. Por isso que a gente está falando daquela questão de toxicidade aqui que eu falei. Tem que ter cuidado com a toxicidade, porque um pouquinho a mais a gente ultrapassa a quantidade recomendada. Lógico que não é um pouquinho a mais que vai gerar uma toxicidade, mas se você ir utilizando além do que é recomendado, pode gerar um efeito tóxico. Então, 0,5 gramas da casca em 150 ml de água fervente e tomar uma vez ao dia. Pode-se utilizar o extrato fluido também. O extrato fluido vai se utilizar de 2,5 a 5 ml de 1 a 2 vezes no dia. O gel ou o creme contendo o extrato seco, ele pode, aí tem a forma, né? Então, esse gel, esse extrato, ele deve ser de forma farmacêutica, né? Aprovado pela Anvisa, padronizado, né? Então, tem a forma aí padronizada. É utilizado 50 miligramas, aplicar 3 vezes ao dia na área afetada. Eu escrevi 2 vezes, aplicar 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Mas, enfim, 3 vezes ao dia na área afetada. Ou pode ser utilizado na forma de cápsula, que contém um extrato seco. Tomar uma cápsula de 100 miligramas 3 vezes ao dia, tá? Uma coisa que é interessante falar, pessoal, eu estava vendo até uma palestra ontem à noite, porque a gente sempre mantém estudando, né? Porque sempre vai aparecendo plantas novas, sendo descobertas efeitos de plantas novas,
Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. E ontem à noite eu estava vendo uma aula sobre fitoterápicos, e aí um dos alertas que o professor da aula fez é uma coisa que eu sempre falo. Eu não lembro se eu falei já nessa turma, na turma passada eu tenho certeza que eu falei, nessa eu não lembro se eu falei. Que é utilizar esses fitoterápicos de lugares não confiáveis. Então, quando eu falo de comprar o gel, o extrato fluido, a cápsula, eu estou falando de comprar na farmácia ou lugar autorizado que tenha, que o produto vendido tenha autorização da Anvisa. Então, existe um risco muito grande de você comprar em lugares, por exemplo, essas casas que tem esses um monte de ervas, de plantas, mas que não tem uma padronização. E aí, um exemplo, isso que eu tô falando, que eu tenho certeza que eu falei para a turma passada, não sei se eu falei para essa turma, que eu tinha viajado para o Nordeste em janeiro, e lá nas feiras, né, tinha essas feiras com um monte de plantas, de ervas medicinais. Essa você toma para libido, essa você toma para não sei o quê, essa você toma... Aí tem umas que é um mix, que é um monte de erva, um monte de extrato misturado. Isso é um risco muito grande. Esse excesso de ervas misturadas pode ter interação entre elas, pode gerar toxicidade, pode gerar uma série de efeitos que pode levar até a morte, dependendo do que é utilizado. Por exemplo, pimenta. Pimenta, ela é utilizada para, como alguns estudos utilizam a pimenta como termogênico. Então, utilizando como um efeito no tratamento de obesidade, como um fitoterápico também, a pimenta. E esses dias, né, tem uma menina que está internada, estado grave, acredito que ainda esteja viva, que inalou pimenta. Olha, pimenta, gente, é pimenta. Como inalar pimenta e a pessoa está em risco grave. Então, assim, não é brincadeira falar de fitoterápico, falar de extrato, mesmo que seja chá. Então, sempre utilizar de locais confiáveis, de preferência. Tem alguns que são de uso, que pode ser utilizado em casa, como um chá, alguma coisa assim, mas sempre de preferência com orientação médica. Tem alguns que só são com orientação médica, então tem muito cuidado na utilização dessas plantas medicinais fitoterápicas. Então, acho importante deixar isso claro, porque é a nossa última aula, então eu não posso deixar de falar isso. Então, vamos evoluir aqui, porque a gente está com pouquíssimo tempo. Produtos naturais e plantas para memória e concentração. Então, tinham perguntado isso na aula passada. Então, o ômega 3 é muito interessante, radiola rósea, ashwagandha, hipericão, que eu já tinha falado, hipericão tem na aula de distúrbios emocionais, fáfia, ginseng coreano e a cariçoba. Então, vou falar sobre o ômega 3, que já é amplamente estudado. Então, o ômega 3 ele protege a membrana cerebral contra lesões ocasionadas pelo avanço da idade. E aí, diversos estudos têm mostrado um efeito dele benéfico até na doença de Alzheimer. E aí, os cientistas observaram que consumir alimentos 2 ou mais vezes por semana diminui 50% a probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, o ômega 3, eu não coloquei aqui a quantidade, mas o ômega 3 é amplamente já utilizado, muitos médicos já indicam, quando a pessoa já tem mais idade, a utilização do ômega 3, porque ele tem essa proteção da membrana cerebral e ele ajuda também na questão da memória e da concentração. Por isso que ele é interessante até na doença de Alzheimer. Tá? Além do ômega 3, que eu falei mais rápido, eu trouxe a fáfia. A fáfia, ela possui uma ação energética para o cansaço físico e mental. Então, além de atuar na parte física, que é melhorar a resistência muscular, ela também atua na fertilidade masculina e feminina, enfim, mas também atua na ativação da memória e da concentração. Até o momento, ela não possui alguns efeitos colaterais e contraindicações relatados. Então, os estudos que foram feitos com a FAF ainda não levantou, não identificou ainda efeitos colaterais,
Mas tem uso restrito de gestantes e lactantes, que é o de sempre, que eu sempre falo, que é um grupo de risco. Atenção, e aí tem um ponto de atenção, não possui efeitos colaterais, mas tem uma atenção. Pessoas de hipertensão devem utilizar apenas com orientação médica, porque ela tem uma ação energética. Então, essa ação energética, ela pode aumentar a frequência cardíaca. Então, para uma pessoa que é hipertensa, tem que ter cuidado. Não é recomendado a utilização concomitante com a administração de sais de ferro. Então, quem faz suplementação de ferro, aí não sabe ainda certo essa relação, mas pode ter uma relação com uma interação com esses sais de ferro. Então, não é recomendado utilizar quando estiver fazendo essa suplementação de ferro. E como que ela é utilizada? Ela pode ser utilizada na forma de cápsula, com pó, tintura, chá e extraídos das raízes. E a dosagem? O pó sempre será de 5 a 10 gramas por dia. Então, independente se é a cápsula, o chá, normalmente fica nessa dosagem de 5 a 10 gramas. Uma superdosagem é considerada acima de 10 gramas. Então, está de 5 a 10, mas acima de 10 já é uma superdosagem. E pode ocorrer nervosismo, hipertensão, erupção da pele, diarreia e insônia. Então, eu falei que não tem efeitos colaterais dentro da dosagem recomendada, mas se consumir acima, pode ter esses efeitos. Plantas para cansaço e fraqueza. E tem, de novo, tem o ginseng coreano, a fávea, cogumelo do sol. Então, a fávea e esse ginseng coreano, se a pessoa tem fraqueza, também tem perda de memória, o mesmo suplemento ele já vai servir para as duas situações. Aqui eu separei a enzima Q10, a coenzima Q10. Então, ela é uma substância que vai atuar lá dentro das nossas células, dentro da mitocôndria, né? Que é uma organela que ela é importante para a produção de energia. E ela participa do transporte de elétrons durante a cadeia respiratória. Então, ela é algo bem importante, a mitocôndria. E aí, pela coenzima Q10 ter essa ação dentro da mitocôndria, ela tem uma necessidade energética maior. Então, me embaralhei. A mitocôndria, ela existe dentro da célula e ela é importante para o transporte de elétrons e na cadeia respiratória. Tecidos do corpo que existem maior necessidade energética são o quê? Neurônios, que a gente precisa pensar, precisa comandar o corpo inteiro, então os neurônios eles precisam de bastante energia. A musculatura precisa de bastante energia, porque é responsável pelos nossos movimentos. O fígado, ele precisa de bastante energia, porque ele tem uma grande atividade no nosso corpo. E os rins também para filtrar o sangue. Então, são partes do nosso corpo que exigem bastante energia. Por eles exigirem bastante energia, a coenzima Q10, que tem um efeito dentro da célula, na parte que é responsável pela produção de energia, ela vai ajudar nesses aspectos. Ela ajuda no neurônio, diminuindo o cansaço e a fraqueza para pensar, nos músculos e melhora a função do fígado e rins. Então, esses órgãos e tecidos se beneficiam da coenzima Q10 por conta disso. Essa coenzima Q10, ela pode estar presente no abacate, no amendoim, no brócolis, no centeio, no cogumelo fresco, damasco, espinafre, feijão azul. Tem aí uma série de locais que pode ter. Então, aumentar o consumo desses alimentos, a gente aumenta a ingestão dessa coenzima Q10. Entretanto, muitas das vezes a gente pode, mesmo que ingerindo esses alimentos, não ingerir a quantidade necessária de coenzima Q10. Então, tem as indicações gerais de doses diárias entre 30 e 400 miligramas. E aí, o médico ele consegue avaliar qual situação específica é necessária uma quantidade. Então, se a pessoa toma uma quantidade menor ou uma quantidade maior. Em idosos, ele é um grupo que
é interessante a utilização da coenzima Q10, porque a produção dela, além de ter nesses alimentos, nosso corpo produz. E a produção no envelhecimento, ela é menor. Então, idosos por si só já tem uma produção menor dessa coenzima Q10. Então, é interessante a utilização dessa suplementação dessa coenzima. Agora, rapidinho aí, que nosso tempo está terminando, perda de olfato e paladar. Então, tem o treinamento olfativo que eu disse que eu ia falar. Então, aqui eu trouxe os óleos essenciais. Então, tem diversos óleos essenciais, de limão, eucalipto, lavanda, alecrim, cravo e ervas aromáticas, né, e alimentos aromáticos como café, orégano, tudo que tem esse cheiro mais forte, servem para melhorar o olfato. E como que ele melhora o olfato? E, consequentemente, o paladar também. O treinamento olfativo. Então, hoje na aromaterapia, que é um estudo semelhante aí à fitoterapia, a aromaterapia ela vai estudar esse poder dos aromas, dos cheiros. Então, tem o treinamento olfativo para a osmia, né, que é essa perda do olfato. Então, o que é esse treinamento olfativo? Ele envolve a inalação 2 vezes ao dia, então a pessoa vai cheirar 2 vezes ao dia, de 3 a 4 tipos de substâncias aromáticas. Por 30 segundos, é rápido. Sentir o cheiro. E aí pode ser planta aromática ou óleo essencial. E vai anotar isso num diário, reconhecendo que tipo é e a força. Então, você não vai ver qual que é. Então, você, por exemplo, vai pegar um óleo essencial de hortelã. Você não vai ver que é óleo essencial de hortelã e você vai cheirar. E você vai ter que reconhecer. Pra gente é algo fácil, mas quem tem perda de olfato é difícil. Então, a pessoa vai cheirar e vai tentar reconhecer que tipo de cheiro é aquele. E a intensidade que você sente esse cheiro. Estou sentindo o cheiro de hortelã mais fraco ou forte. E você vai anotar. E vai fazer esse treinamento com 3 a 4 tipos de substâncias diferentes 2 vezes ao dia. Num período de 30 dias a 4 meses. Todo dia fazendo isso. Com o tempo, vai treinando o nosso olfato e ele vai melhorando. E, consequentemente, vai melhorando o paladar também, porque há uma ligação aí olfato-paladar. Então, é interessante esse treinamento olfativo. Eu não vou tirar aqui da aula, porque senão a gente vai perder tempo tirando e voltando para a aula. Mas eu vou mandar lá no grupo para vocês um materialzinho de como preparar um treinamento olfativo. Então, como você preparar em casa essas substâncias aromáticas para você fazer em casa esse treinamento olfativo e também como preparar o kit, né, desse treinamento e como realizar esse treinamento. Então, são 2 arquivozinhos que eu vou mandar para vocês, um ensinando a preparar o kit e o outro ensinando a fazer o treinamento, tá bom? E aí a gente vai mandar lá no grupo, finalizando a aula. Plantas para circulação e oxigenação. Então, aí a gente tem a ginkgo biloba e a centelha asiática. Então, a ginkgo biloba, ela é indicada para vários casos também. Então, ela é indicada para o tratamento de desordem de memória. Então, quem tem problemas de memória, ela ajuda também. Distúrbio de atenção, diminuição da capacidade auditiva, casos de vertigem e labirintite. Então, ela é interessante para um monte de coisa. Mas, para o nosso caso específico, ela previne acidente vascular e envelhecimento pela ação antioxidante. Então, por ela ter essa ação nesses vasos, ela é interessante para melhorar a circulação e a oxigenação, já que o oxigênio ele é carregado pela circulação dentro das nossas artérias. E também tem um efeito hipotensor suave, também diminui um pouquinho a pressão. E aí ele pode ser associado à centelha asiática em questões de peso, tal, mas aí é outro caso específico. Mas aí, nesse caso, a gente está falando que ele ajuda na circulação e na oxigenação. Quais formas de utilização? A cápsula, com o pó da planta, a cápsula de extrato seco da planta, a tintura líquida a 20%, tudo isso comprado, tá, gente? Não é preparado em casa.
extrato fluido líquido a 100% e cosmecêuticos. Então, tem outros produtos que tem ginkgo biloba na composição. E a dosagem usual recomendada. Então, a cápsula do pó, existem dosagens que vão de 1.000 miligramas a 1.500 miligramas ao dia. A cápsula de extrato seco a 24%, de 40 miligramas a 160 miligramas por dia. A tintura de 25 a 40 gotas de 2 a 3 vezes ao dia. O extrato fluido vai por peso, então de 0,5 a 1 gota por quilo de peso ao dia. Então, por exemplo, se você tem 70 quilos, vai de 35 a 70 gotas por dia, dividido em 3 a 4 tomadas. Então, você não vai tomar essas 35 a 70 gotas em uma vez só. Você vai dividir isso em diversas vezes para tomar de 3 a 4 vezes no dia. Tá? Pessoas sensíveis ou alérgicas a ginkgo biloba devem evitar, lógico, o consumo. E gestantes, lactantes menores de 12 anos também. Deve ser utilizado com cautela por pacientes com coagulopatias, então doenças que envolvem a coagulação sanguínea, ou que fazem uso de anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, que aí tem um risco também de hemorragia. Pode ocorrer distúrbios gastrointestinais, então efeitos colaterais, gastrointestinais, dor de cabeça, reação alérgica cutânea, e também foram relatados enjoos, palpitações, hemorragias ou hipotensão. Então, cuidado na hora de tomar. Plantas para depressão. Eu não vou me aprofundar por conta do tempo, que na verdade já se foi, mas isso tem na aula de transtornos emocionais. Então, a mesma coisa. Aqui eu coloquei o hipericão, a grifinória e o cavacava. Esses tem na outra aula já, que a gente já tinha falado. Então, pode resgatar aquela aula que vai servir da mesma forma aqueles que eu falei naquela aula. Plantas para insônia, também eu cheguei meio que citar algumas que são para transtornos emocionais, acaba sendo interessante para insônia também. E aí tem a valeriana, o mulungu e a cavacava. Aqui eu coloquei a valeriana, né, que ela é um ansiolítico leve, moderado, então ele acaba ajudando na insônia, na irritabilidade, e o uso é oral acima de 12 anos, tem efeitos adversos como asma, rinite, sonolência excessiva. Aí tem os efeitos colaterais aqui, que eu não vou detalhar por causa do nosso tempo aqui, gente. E a indicação pode ser utilizado em natura, que é a forma natural, um copo de suco da planta, de 3 a 5 vezes ao dia para adultos e 3 a 5 vezes ao dia para adolescentes. E aí a cápsula da droga vegetal, uma cápsula de 1 a 4 vezes por dia. Ou a tintura 20%, de 0,5 a 2 ml, 3 vezes ao dia. Tá? Plantas para tosse, guaco, alcaçuz, açapete, gengibre, grindelha. Então, separei o guaco, que já é bem conhecido. Então, o guaco, sim, ele é interessante, mas a gente tem que ter cuidado na forma de preparar. As interações medicamentosas, que são anticoagulante, curcumarinas, então ele tem algumas contraindicações também. E aí tem a forma de utilizar, pode ser utilizado em infusão, o xarope, essa outra forma, lambedor de guaco, que é preparar com a função mascavo, banho-maria. Então tem essas formas, eu vou compartilhar esse material, então depois vocês veem bem detalhado isso, tá bom, gente? É que eu tô correndo por conta da hora. Separei uma outra aqui, que é a hortelã de folhas grossas, que dá para ser utilizado. Não há relatos de interação medicamentosa. Isso é contraindicado para gestante. E aí tem uma atenção no caso. Tem outras plantas que são muito parecidas, então tem que ter cuidado para tomar a planta certa. Aí tem a forma também de utilização, infusão, lambedor, xarope, como a gente pode utilizar em casa. E aí é isso, gente. Eu vou fechar aqui a minha aula para eu ver vocês. Eu dei essa corridinha no final porque realmente a nossa hora já se foi, então eu não posso